Carol, você tá por aqui. Boa noite, Edna. Rogério acabou de chegar. Vou te chamar e aí a gente vai começando. Tema que me instiga, né? Um tema de muito desejo, assim, de muito investimento, que eu já venho trilhando aí há um tempo. É, E falar do CAPES é falar de muito afeto, né? Falar de redução de danos é também falar de muito afeto, né? Então, Uhum. quando vocês fizeram esse convite, assim, eu fiquei extremamente feliz, né? É, E pensei um pouco em poder iniciar a conversa mesmo por questões que são básicas, mas que Uhum. são importantes, assim, são necessárias estarem aparecendo justamente para que a gente não parte do princípio de que o óbvio não precisa ser dito, né? Porque às vezes, quer dizer, principalmente em tempos atuais, a gente precisa falar disso o tempo todo para que consigamos manter os avanços que tivemos. A gente tá Bom, num momento que é difícil defender o óbvio, né? Ficou pois difícil é, defender o óbvio. Mas pois é é. isso, assim. Eu acho que, desculpa, não sei se te interrompo, mas você fala da tua inserção em alguns lugares, mas do Mussum e das UAS. E aí você falou então de poder defender de falar do óbvio, falar do básico, e eu acho que a gente, não sei, assim, não sei se era isso de Uhum. você engrenar, mas acho que um bom caminho era poder entrar um pouco nessa ideia, assim, de que dispositivos são esses, que serviços são esses, como é que tem sido esse trabalho. Sim. Não, beleza, beleza. Então, só para tentar localizar, né, um pouco, assim, vou tentar fazer uma articulação entre teoria e prática, né? Os CAPs hoje, eles. E aí vou fazer alguns recortes históricos também, só para ir Uhum, localizando. O CAPs uhum, hoje, eles são dispositivos, né? Segundo a portaria 3088 de 2011, que a gente. Vou insistir nessa portaria, não na publicada ano passado, né? Vou insistir nessa portaria, entendendo que ela foi um marco mesmo para que a gente pudesse pensar a saúde uhum, mental, principalmente as questões ADs, de uma forma mais ampliada. Que isso não sim. ficasse ali no circuito só do hospital psiquiátrico, no circuito só da saúde mental. Eu entendo que essa portaria ela é fruto de um processo histórico brasileiro assim, né, importantíssimo, que passa pela reforma psiquiátrica, que passa pela redução de danos, e que possibilitou, assim, em um documento, né, que é chamado a Portaria 3088, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa rede, então, ela diz para a gente, desde 2011, que era uma coisa que já acontecia através do trabalho, mas não tínhamos ainda uma lei que pudesse Uhum, estar ratificando isso, de poder dizer como que é o cuidado a essas pessoas e principalmente a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Então, pensar na rede de atenção psicossocial é pensar em alguns componentes que vão compor essa rede, entendendo que todos nós somos seres complexos. E frente a essa complexidade, necessita-se de dispositivos complexos, necessita de dispositivos para poder dar conta dessa demanda complexa. E aí, quando eu falei uhum. dispositivo complexo, é justamente porque eu queria poder passar um pouco pelas ferramentas tecnológicas, que eu acho que é isso que também sustenta o cuidado para essas pessoas. Nesse contexto, temos a atenção primária, a atenção psicossocial, que são os CAPs, né, que é do lugar Uhum. de onde eu falo, a rede de urgência e emergência, a rede residencial transitória, a rede hospitalar, DESINS e reabilitação psicossocial. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci nenhum, que são 7. São sete Num, eixos, né? isso. Num contexto de prática, não existe, e até no contexto da portaria, né, não existe uma lógica verticalizada de acesso a isso. Né? O que se tem, apesar de nós partirmos do princípio que a atenção primária ela precisa ser a porta de entrada
para qualquer pessoa, né? Na prática, isso é um desafio que nós temos hoje. Então, esses dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, eles acabam estabelecendo, ou precisam estabelecer cuidado de base territorial e comunitário. Dizer isso é dizer que, né, apesar de termos na portaria hospitais, pontos de urgência e emergência, a prioridade são os dispositivos de base territorial e comunitário, entende-se, então, a atenção primária e os CAPS-ADs. Trazer isso como um dos pilares de sustentação automaticamente a gente poder pensar, então, qual é o cuidado que a gente quer, ou que a gente pensa, ou que a gente constrói junto dessas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. E esse cuidado, ele de fato precisa ser um cuidado em liberdade, um cuidado que busca autonomia, um cuidado que não seja reprodutor da violência, que é fruto, inclusive, de um processo histórico importante que aconteceu no mundo e que também aconteceu no Brasil e que hoje acontece, mas transcrito ali de outras formas, né, com outros nomes, mas que a gente pode entender também como aspectos da violência. Estou dizendo isso, Tiago, para pensar um pouco assim, quando a gente fala de cuidado para essas pessoas, qual é o lugar, inclusive, que a gente localiza a droga, sabe? Eu tenho uma sensação que durante muito tempo, ou na verdade durante muito tempo, a gente se deteu de pensar, discutir, né, o transtorno mental e entender esquizofrenia, se debruçar sobre a DESINS, que era e continua sendo extremamente estratégico, mas as questões ADs, né, das pessoas que fazem uso de substâncias, elas acabaram ocorrendo de um outro jeito, né? Inclusive na própria trajetória legal, assim, o álcool, a droga, essas questões, elas entram muito atrasadas das portarias, no debate da lei que vai sustentar, ou das portarias que vão sustentar o cuidado em saúde mental, né? Sim. É isso. E aí, falar disso é entender hoje que a droga, então, ela precisa ser vista muito mais como um recurso que as pessoas usam para poder estar na vida, né? Frente, sei lá, se nós formos pensar, por exemplo, no contexto do Covid, desse contexto da pandemia, temos um sofrimento aí que tá em massa, né? Estudos têm apontado, né, aumento de situações de tristeza, ansiedade, e cada um encontra uma forma de poder estabelecer uma relação com isso, e para algumas pessoas isso vai passar pelo uso da droga, né? Isso passa pelo uso da substância. E é sobre isso que a gente precisa se debruçar, assim, né? Não quero falar aqui sobre drogas, né? Eu quero falar sobre pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. E entendendo que essas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, muitas delas apresentam dificuldades importantíssimas de acesso a cuidado nos N dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, né, que na nossa cultura, principalmente da cultura masculina, né, beber a cerveja é algo extremamente normal, assim, um cara que bebe e acaba precisando de um ponto ali de urgência e emergência, esta pessoa, ao fazer isso, dependendo do local onde ele acesse, né, é possível que ele, quer dizer, do local onde ele tenta acessar, é possível que ele encontre barreiras de acesso e violência, né? Sendo preto, então, acho que isso fica né, muito mais evidente, assim, e é importante a gente poder também falar disso. Porque falar do cuidado a essas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas é também pensar como que isso foi se construindo muito a partir de uma coisa racializada e a partir de um recorte de gênero também, né? Sei lá, se for fazer historicizar isso, no século XVIII, por exemplo, né? Vou bem para trás, assim, né? No período colonial, por exemplo,
século XVIII para XIX, enfim, quando se começou a pensar, né, numa limpeza da cidade por necessidade de urbanização, as pessoas que foram internadas, porque teve essa diferença, né? As pessoas que foram internadas, as pessoas que estavam em situação de rua, que eram os loucos, os miseráveis, usuários de drogas, que precisavam de algum lugar para ficar, porque a política dizia sobre isso na época, essas pessoas elas não eram tratadas iguais às pessoas brancas que ou ficavam dentro de casa recebendo cuidados, ou então pegavam um navio e ia para a Europa, né, para poder ser tratado no hospital. Não, essas pessoas elas iam para as prisões ou ainda para as Santa Casas, que eram os locais que entendia-se que na época era o lugar de cuidado, né? Então, poder falar hoje também da questão sobre a política de drogas é também pensar nesse processo histórico que é fruto de muita violência, né? De muito racismo que até hoje se transborda na sociedade. Acho que você traz uma questão, e aí, fazendo, não querendo te interromper, mas só fazendo uma cunha aqui na história, você falando me lembrou muito Sidney Chalub, no Cidade Febril, que é um historiador que escreve sobre a reconstrução ali do Rio de Janeiro naquele momento, exatamente nesse momento que se localiza, né? E de como que naquela reforma ali do que veio a ser a Rio Branco, a política pública da época, não com esse nome, mas como política, eles definem o que eles vão chamar de classes perigosas, né? Sim. E isso está nomeado enquanto política, enquanto medicina social da época, né? Eles vão nomear as classes perigosas e elas são exatamente os pretos, os pobres e os loucos. Ou seja, pensar que essa construção que você está trazendo agora e historicizar essa construção que você está trazendo agora é, de alguma maneira, também consequência de um processo histórico que é longo, né? Que é longo e que diz, já provocando aí para te devolver a palavra, de uma certa adoção antiga de um Estado necroliberal, assim, onde você vê dentro das políticas públicas, eu acho que era uma questão que gostaria de trazer para essa conversa, mas você já está trazendo, o que já me ajuda um tanto, que é tanto essa relação das políticas públicas com o campo da álcool e drogas, pensar inclusive a política de segurança pública na relação com álcool e drogas e de como ou melhor, como se propõe na relação com as pessoas e não exatamente com a droga, né? E de como que a gente vem influenciado por esse processo histórico e de como que é difícil poder quebrar isso, seja numa certa representação social, seja num certo entendimento que as pessoas têm, seja no próprio cotidiano das práticas, né? Um tema que você traz, eu juro que eu vou parar de falar para te devolver, é essa questão porque senão eu vou aqui falando, que é essa questão do acesso e da barreira, né? Isso é um negócio que me chama muita atenção, assim, pensar o acesso e barreira, inclusive não só como acesso ao serviço, ou seja, não é entender o acesso como ter serviços disponíveis. Não vou nem aqui levar em consideração que o Rio de Janeiro não tem os serviços disponíveis, mas se a gente pensar que o acesso é só a existência do serviço, a gente não está considerando que, de fato, acessar a saúde é acessar a produção de cuidado, é acessar a produção de vida, de outras maneiras de estar no mundo. O que significa, em outras palavras, dizer que ter uma pessoa dentro do serviço, de algum serviço, não significa que essa pessoa acessou a produção de cuidados. Então, qual que é o link que eu estou tentando fazer aqui? É pegar essa ideia das políticas, seja de segurança pública, seja da saúde, seja da assistência social, e de pensar como que esses serviços têm também funcionado internamente para permitir que as pessoas tenham, de fato, acesso à produção de cuidados, né? Sim. E a gente vivencia isso concretamente, né? Só para te dar um exemplo, assim, vou retomar o contexto da pandemia, porque eu acho que não tem como fugir disso. Não tem como né? falar de nada sem falar disso, né? Pois é. A gente, enfim, o Museu ele fica localizado dentro de uma área programática chamada 4.0, né? Que hoje no município do Rio é uma das maiores em termos de extensão geográfica, em termos de perfis populacionais, assim, só perde para 3.3, né? Mas tem questões muito particulares, né? Então, por exemplo, números importantes de casos de tuberculose com dificuldade de tratamento, possivelmente que são atravessados por questões, né, de drogas e violências, enfim, dentre outras coisas.
Na 4.0, a cobertura de atenção primária, pensando nos moldes de clínica da família, daquela coisa que faz buscativa, né? Enfim, acaba tendo uma cobertura muito pouca, assim, se eu não me engano, estava em 47% ou 52%, enfim, que é ínfimo para os desafios que nós temos atualmente. E dentro dessa área tem a famosa e histórica Cidade de Deus, né? Que é um local que, inclusive, é um local de trabalho do CAPS, né? E aí eu estou dizendo isso para fazer um gancho, o Tiago, enquanto profissional de saúde, assim, né? Porque quando você traz essa questão política, eu me autorizo a falar disso a partir da clínica, né? Mas pensando numa coisa que tem como ser, que precisa ser feita junta, né? Que é clínica e política, né? Acho que todo ato clínico ele é um ato político, e todo ato político ele também é um ato clínico. Nesse sentido, poder construir ou poder pensar em como operar um trabalho dentro desses espaços, de modo que essas pessoas elas possam ter acesso, isso precisa ter aí uma disputa, né? Estou falando isso, não sei se talvez isso possa ser passivo de questionamento, e se for também é ótimo, né? Mas eu acredito muito que a gente precisa estar onde há oferta da droga. Disputar cuidado onde há oferta da droga, né? E isso, para mim, é uma das prerrogativas de viabilizar acesso para essas pessoas, né? E aí, quando eu digo viabilizar acesso, acesso enquanto unidade de saúde, né, que foi um pouco o que você estava dizendo, mas também pensar isso através de insumos, né? Então, só para você ter uma ideia, a equipe, né, os profissionais que vêm fazendo o trabalho nas cenas de uso da Cidade de Deus, na Cidade de Deus, eles estavam falando, os usuários estavam falando da dificuldade deles de pegarem um ônibus porque não tinham máscara, né? Das dificuldades deles, por exemplo, de conseguir uma comida porque não tinham máscara. Inclusive relatos de usuários de que eles estavam com dificuldade de se alimentar porque eles não tinham máscara. E a gente, numa conversa aqui, pensando um pouco essas estratégias, a gente falou assim, gente, o novo insumo da redução de danos é máscara. Vamos dar máscara para essa galera quando a gente for para o território, porque isso é redução de danos, né? Porque a redução de danos, ela também fala disso, né? Ela também fala eu ia pegar esse gancho, acesso, eu ia pegar esse gancho, que você fala da redução de danos, e acho que, e aí tem gente já botando redução de danos, eu acho que cabe dar uma sobrevoada nesse conceito que parece ainda um conceito em disputa, um conceito questionado, não é questionável, questionado. Como é que você traduziria aí o que você entende e o que você pratica de redução de danos onde você está? Sim. Primeiro, enquanto pessoa, enquanto profissional. Tô brincando. Fica à vontade. Fica à vontade para fazer, também, né? Pois é, se você estava aí defendendo que a clínica é política, o profissional é pessoa também, cara. Sim. Eu acho que é isso, né? Acho que você marca bem quando você traz que esse modelo, essa lógica é algo que é o tempo todo questionado. E de fato é assim, né? Eu acho que por N motivos, que eu acho que a gente não vai se debruçar sobre isso agora, mas eu penso que redução de danos é cuidado, né? E aí não é cuidado naquela lógica de que eu estou dizendo que isso é melhor para você. É cuidado de uma outra lógica, né? É cuidado de uma outra vertente. Sim. Inclusive, é um cuidado que não é possível se fazer só, né? Então não tem como hoje pensarmos em estratégia de redução de danos a partir de espaços únicos, porque isso vai na contramão do que a gente pensa como redução de danos. Então, se pensarmos nesse contexto do Covid que nós estávamos falando, pensar hoje em redução de danos é pensar como que a gente constrói com o usuário um local para que ele possa
acessar para que ele possa fazer a sua alimentação, né? Uhum. Pensar ali com os usuários como é que eles fazem para conseguir pegar um ônibus para poder chegar em casa, ou então, sei lá, tá precisando ir para um local de urgência, emergência, como que eles fazem para poder pegar esse ônibus. Então, isso é pensar em redução de danos. É também pensar em redução de danos quando a gente inclui nesse contexto, nessa concepção, acesso ao que a gente entende como políticas básicas, né? Então, por exemplo, essa galera dorme aonde? Né? Onde essa galera realiza os cuidados de higiene que foi tanto falado nessa pandemia, que o que mais produziu em nós, né, trabalhadores, foram paradoxos. Porque se de um lado Sim. a gente dizia que o cara não podia sair de casa, por outro, as pessoas estão morrendo não só pela situação do Covid, mas também por situações como quadros de abstinência, intoxicação, né? Enfim, dentre outras coisas. Então, quando eu penso em redução de danos, eu penso em cuidado, mas é um cuidado ampliado e intersetorial. Assim, né? Só é possível pensar em redução de danos quando a gente pensa a partir dessa perspectiva. E uma coisa que a gente vem ensaiando aqui no Mussum também é pensar a arte, né? Porque a arte também é redução de danos, né? Senão, enfim, não sei você, né? Mas eu não vivo só de trabalho e de estudos, né? Eu também preciso de música, de filme, né? Sim. E isso é redução de danos totalmente, sabe? Você sabe que tem uma galera aqui escrevendo, ó. Tavares Oficial. Ó, gente, tá difícil de ler, mas eu estou me esforçando aqui. Tavares Oficial diz: diante do atual desgoverno, cada vez mais a estratégia de redução de danos vem sendo atacada. E a Joyce vai contando aqui, que acho que traz uma certa concepção dela de redução de danos, que é pensar redução de danos, é pensar o que é possível para cada um, é pensar junto. E acho que está um tanto alinhado aí com o que você está dizendo, né? A Edna, Sim. professora, minha grande parceira, professora Edna, vai colocando isso aí, Rogério, máscara como redução de danos. E acho que faz sentido, acho que faz muito sentido o que você está colocando. Quando você estava falando, cara, eu estava lendo um livro ontem, e aí eu até peguei aqui nem costumava fazer essas coisas de trazer citação pra cá não, mas é porque esse texto estava me marcando muito. São as palestras do Basaglia em 79. Quando ele veio aqui no Brasil, ele fez uma série de palestras. E aí ele foi questionado, e aí como é palestra tem muita pergunta e resposta e tal. Então ele foi questionado sobre prevenção à loucura. E aí eu risquei a frase, assim, ele fala assim: creio que uma das principais prevenções da loucura e da doença mental, isso pensando em 79, ainda usando a nomenclatura de 79, doença mental, creio que uma das principais prevenções da loucura e da doença mental é a luta contra a miséria. E aí, né, fico pensando o quanto a gente pensar, e aí essas coisas que você traz, né, e que a Joyce, se eu não me engano, desculpa se eu errei, de fazer junto, quando você fala da máscara, quando você fala de onde dorme, de onde se alimenta, do como pensar isso tudo também é pensar uma lógica contra a miséria, né? Inclusive pensando uma coisa que você trouxe lá no começo dessa conversa, lá no começo, como se a gente tivesse muito tempo aqui, mas que você trouxe no começo da conversa, que é, enfim, da droga entrando em algum lugar dessa vida, né? Ocupando algum lugar dessa vida, do quanto olhar também como uma estratégia de redução de danos a própria lógica da miséria, né? Acho que as pessoas estão colocadas. Outra coisa, e aí eu juro que eu te devolvo, é que enquanto você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive em São Paulo com o De Braços Abertos, que foi um projeto, né? Pensava fortemente a ideia de redução de danos aqui em São Paulo, numa determinada gestão. Quando tem a troca de gestão, esse projeto é desmontado. Mas eu lembro de um usuário que estava na rua dizendo, e isso me marca muito para mim, isso vale para uma aula, assim. Isso para mim valeu, essa frase valeu para uma aula, que ele dizia que o que viciava não era o crack, o que viciava era o fluxo. E aí, só traduzindo, o fluxo era o nome que eles dão para o lugar onde se faz uso, para a cena de uso de substância. E aí, quando ele está dizendo de fluxo, é também das relações que se constroem nesse espaço, né? E relações que não foi possível serem construídas, ou foram esgaçadas, ou foram rompidas nos outros espaços de circulação da vida, né? Relação de amizade, relação afetiva, relação amorosa, relação de briga, relação comercial, mercadológica, enfim. O que vicia, no final das contas, para além da droga, né, para além do crack, é o fluxo, né? O que prende as pessoas, ou o que faz com que as pessoas se mantenham em determinados lugares,
são outras coisas. Então acho que você é muito feliz quando traz essa questão de poder deslocar a importância que se dá à droga na discussão e recolocar na discussão, recolocar na cena a pessoa, né? E tô te devolvendo. Sim, Peraí. sim, sim. A Edna dá uns parabéns. Parabéns, um tema tão pesado, mas apresentado com tanta leveza. A Não, Edna. amor, é. Gente, a Edna é muito boa, né? Nossa, não. Pra fazer um cafuné, né, cara? Não, Obrigado, amor. Edna, Não, amor. obrigado. Mas Mas diga lá. não, eu acho que você traz um ponto muito importante, assim, né, Thiago? E aí, quando você estava falando, eu estava pensando, né? Por exemplo, nesse período eu volto a dizer isso porque eu acho que eu aprendi muito com essa história de pandemia, sabe? Nesse período de pandemia, por exemplo, a gente tava percebendo, eu vim aqui contabilizando isso a partir dos dados, de Aham. que achávamos que teríamos uma redução de algumas coisas, né? Uhum. E não tivemos. E aí, quando você fala de braços abertos, eu cheguei a ver alguns artigos, né, que saíram em revistas internacionais, dizendo Aham. o quanto que os programas de redução de danos em alguns países eles foram acabando porque não entendiam isso como serviços essenciais, né? Uhum. Então, Europa, por exemplo, isso aconteceu muito, né? Eu lembro que algumas pessoas assim de São Paulo, né, vinham tendo dificuldade de poder sustentar os projetos dos programas de redução de danos, que não era visto como serviços essenciais, né? E aí o quanto que os CAPs, enquanto unidade de saúde, assim, eles não são mais serviços substitutivos. A gente precisa partir do princípio que somos, sim, serviços essenciais, né? E se alguém tinha dúvida nisso, a nossa essencialidade ela veio ratificar através da pandemia, né? Então, Aham. no Mussum, por exemplo, a gente teve um aumento do número de primeira vez, a gente teve um aumento do número de acolhimento à crise, porque isso aqui é um CAPS 3, né? Um CAPS AD3. Nós estamos desde 2014 sem disparar a internação para o hospital psiquiátrico nenhum, né? Desde 2014. Desde 2014. E como Vamos é falar de, sustentar... Hã? vamos falar de números só para marcar o tamanho disso que você está dizendo. Você tem quantas pessoas cadastradas no território de quantas pessoas, Rogério? O território é mais de 1 bilhão, né? E Um ter- Você atualmente, você tem sobre sua responsabilidade um território de mais de 1 bilhão. De quanto? mais de 1 bilhão. E o único CAPS AD, né, da 4.0, né? Aham. Então, Vocês têm cadastrado quantas pessoas? Então, mês passado a gente fez um levantamento, era 500 e alguma coisa, Thiago, acho que era 560, 506, alguma coisa assim. Posso até dar uma procurada no número aqui, Não, mas assim, só pra gente ter uma ideia do tamanho do que você está dizendo. E desde quando que vocês não disparam nenhuma internação? Acho que a desde gente dois... precisa. Cara, a gente precisa marcar isso. Isso precisa estar muito marcado. Uhum. Não, desculpa. Julho foram 563, em agosto foram 607 usuários, né? Em Inclusive, acompanhamento regular, assim. e esse número já diz outra coisa, inclusive, de como esses números vêm aumentando nessa conjuntura. Uhum. Isso, que é isso, né, que eu ia dizer assim, que Aham. a gente teve um aumento do número de acolhimentos de primeira vez, um aumento dos usuários que procuraram o serviço por N motivos, né, ou de que o serviço precisou ir atrás deles, porque entendiam que tinham questões ali que precisavam ser trabalhadas, e o número de acolhimentos, assim, de março até agosto, nós acolhemos muito mais do que 2019. As pessoas, elas vinham sofrendo mais, né? E Sim. aí nem estou localizando isso em aumento uso de drogas ou não, né? Estou Aham. falando de um sofrimento mesmo de relações sociais totalmente desgarçadas, da escassez de política pública, porque isso gera um sofrimento absurdo na galera, né? Uhum. E essas pessoas elas puderam contar com esse serviço, elas puderam ficar acolhidas nesse período de maior vulnerabilidade, nesse período de crise, evitando assim a internação em hospital psiquiátrico, sabe? Mas era disso, assim, né? Quando você estava falando de braços abertos e tal, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? O quanto que os CAPs hoje eles precisam ser vistos como serviços essenciais, né? E essa essencialidade ela precisa ser demarcada através do acesso, porque a gente não tem como, enquanto serviço do SUS, negar acesso para essas pessoas, né? Uhum.
do acolhimento à crise, porque acho que isso é importantíssimo, isso é que vai fazer frente, inclusive, a esse avalanche de coisas que a gente vem sofrendo de modelo hospitalocêntrico, biomédico, do poder que circula por tudo isso, né? E tudo isso calcado a partir da perspectiva da redução de danos, né? Atrelado a isso também, Thiago, quando a gente estava falando um pouco, quando você falou, né, da pessoa que você encontrou no fluxo e tal, mas as pessoas, elas, das cenas de uso, elas falavam sobre moradia, né? E é impressionante, assim, e aí não é desqualificando a fala desses usuários, né, nem dos familiares, nem da sociedade como um todo, pelo contrário, assim, é da gente poder pensar o quanto que a comunidade terapêutica ainda está presente, né? E eu tenho preocupações porque recentemente a gente teve uma lei, um decreto, uma portaria, não me recordo ao certo qual nome a gente vai dar para isso, dizendo da institucionalização em comunidade terapêutica de crianças e da infância e da adolescência, né? Que é, para nós, assim, péssimo, 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 péssimo. E aqui na 4.0, né, como eu tinha falado, a gente tem Mauá que é vinculada, né? Então, essa unidade de acolhimento é o que vai fazer frente politicamente e clinicamente a todo esse movimento que a gente vivencia hoje de institucionalização por uma via totalmente religiosa, né? Que ainda tem isso, né? Se a gente fosse discutir um pouco aqui, né, onde que a gente pode pensar, de onde vem esse discurso, né? Qual é o poder que impera sobre essa galera? No campo AD temos algumas vertentes, e uma delas, elas passam por um viés religioso que está institucionalizado, né, que está instituído a partir dessas comunidades terapêuticas, né? Então, as UAs, que são unidades de acolhimentos transitórias, elas são unidades que proporcionam uma moradia transitoriamente para usuários de drogas que estão em risco e vulnerabilidade territorial, assim, né? De uma lógica também de serviço de base comunitário, que utiliza sempre as estratégias de redução de danos, por entender que esse projeto de morar, ele é muito singular. Ele precisa ser muito singularizado, senão a gente cai num risco assim de querer, enfim, construir casa para os outros como se fosse casa para nós, né? Que é péssimo, assim, muito péssimo. Você ia falar porque eu acabei me... Não, aqui. Mas a gente tá assim. A gente vai se completando. Mas pode seguir, fica à vontade. Eu ia perguntar, na verdade, uns dados bem mais burocráticos, assim. Que é quantas pessoas vocês conseguem acolher nas UAs e por quanto tempo? Sim. A UA, ela tem hoje 15 vagas. Nós temos 2 UAs no município do Rio, né? Uma na 4.0 e outra na 3.1. A da 4.0, que é a Cacildes, ela tem 15 vagas, né? Então, acolhem adultos, pessoas de 18 anos para cima. E o tempo, assim, ele muda bastante, né? Então, recentemente, devido à pandemia, a gente tem percebido que alguns casos eles acabam ficando um tempo maior. Que aí eu acho que a diferença é muito o caso, sabe, Thiago? Sim. Para se pensar o projeto, seja ele projeto de saída, seja inclusive o próprio recurso que se vai utilizar. Assim, né? Quando a gente lança a mão de uma UA, a gente lança a mão da UA para quê? Né? Mas é isso. Por exemplo, no mês desse período, né? A média de usuários encaminhados para o UA, ele tem gerado aí por mês em torno de 10 acolhimentos, né? Tá. E aí é um número importante frente, quando a gente pensa assim, que só tem 2 UAs no município do Rio de Janeiro e a demanda ela acaba sendo muito maior do que a oferta, né? Então a gente precisa se debruçar sobre os casos, se debruçar sobre os projetos para poder pensar isso em conjunto, né? Entendendo, inclusive, o que diferencia, por exemplo, a UA de um abrigo, né? O que diferencia, por exemplo, a UA de um, sei lá, de um outro modelo de moradia que seja possível para essas pessoas, né? De uma RT. Né? De uma RT, né? Porque ainda rola essas trago trocas, essa. né? Pois é, e trago o RT como exemplo, que é um exemplo quase absurdo para quem é mais de dentro do campo, assim. Mas é uma confusão que acontece quando você pensa moradia
E não é raro você ver a gente escutando isso nos cotidianos do serviço, inclusive de gestores, assim, né? De tentar solicitar vagas em RT para pessoas que estão num outro trânsito, que têm outras necessidades, que têm outras demandas, enfim. É isso, são vários desafios aí. E aí eu acho que tinha um pouco. Mas você passa um tanto por isso, né? Quais são os desafios que você tem encontrado nesse momento da pandemia, no serviço? Acho que você passa um pouco por isso. Mas vou ampliar um tanto essa questão, então. Não me bate depois. Mas é de pensar. Assim, porque você trouxe essa. E eu achei muito bacana, assim, quando você fala. Na verdade, tem duas coisas que eu acho que eu queria destacar, assim, e são duas coisas que eu vou falar de portaria, assim. Uma, quando você fala da 3088 e de como você insiste em falar da 3088 ao invés de falar da 3588, né? E acho que esse é um movimento que eu concordo e que eu milito a favor disso, né? A gente precisa passar pela 3588, mas defender muito o que foi colocado pela 3088, ainda que ela tem as suas questões, né? Pensar, inclusive, que as comunidades terapêuticas, elas entram ali como um contrabando da 3088. Sim, Mas sim. tem algo que você diz, que eu acho que é interessante, é num jogo de palavras que você fala sobre o serviço substitutivo e sobre o serviço e sobre ser substitutivo ou sobre ser essencial. E é exatamente um dos maiores golpes que a 3588 faz no campo da saúde mental, logo nos seus primeiros parágrafos, né? Dizendo da inexistência de serviços substitutivos e que todos estão no mesmo patamar, incluindo nesse patamar o dispositivo e o aparato manicomial, né? Recolocando o hospital psiquiátrico nessa rede. Onde eu quero chegar com essa longa introdução? A gente também passou aqui pelo tema da redução de danos. Cara, vamos lá. Não vou te trazer um problema, assim. Nessa conjuntura que a gente se encontra, né? Sendo, né? Administrado, gerenciado por um ministério que é complicado, que já mostrou a sua face mais repressora e mais destruidora das políticas de saúde mental. Como é que você consegue vislumbrar a possibilidade de trabalhar a redução de danos no cotidiano do serviço? E digo isso para pensar, porque eu tenho muita dificuldade de me imaginar nessa prática hoje. Né? Sim. Inclusive, tenho dificuldade de poder falar disso em sala de aula. Assim. O que eu vou dizer para essas pessoas que estão aqui, né, se formando nesse grupo, que vão sair daqui e vão para o campo amanhã, dizendo que a redução de danos é uma iniciativa super interessante, mas e aí? Sim, sim. Mas que desafio, hein, Thiago? Eu tenho quanto tempo para responder isso? Acho que isso é acho que é quase 2 horas, né? A gente tem 10 minutos. Tá. Mas eu fico pensando muito, vou tentar localizar, assim, né? Eu acho que pensar em redução de danos é pensar em espaço, tempo e afeto, né? O que eu quero dizer com isso, assim? A redução de danos, ela pode acontecer em loco, aqui dentro do CAPS, onde eu estou agora, quando você, inclusive, consegue acolher um usuário aqui dentro, né, do Lei de Atenção à Crise, e a partir deste acolhimento você vai trabalhando N aspectos, né, junto com ele ali da vida, uma relação familiar, porque assim, qual é a diferença e por que da redução de danos? Porque no hospital psiquiátrico, quando você interna porque o cara arrumou confusão no território, você não volta no território para poder trabalhar isso. Nos CAPs ADs que trabalham na lógica da redução de danos, para pensar uma saída do leito de atenção à crise, você precisa trabalhar esse território. Você precisa entender qual é a dinâmica, você precisa entender qual foi o nó que aconteceu ali. Né? E isso a gente consegue fazer assim, né? Então a gente tem, sei lá, situações que o usuário criou um tumulto dentro da cidade de Deus e a gente conseguiu dialogar com N atores, conseguiu dialogar com a rede que o cara tinha, porque isso é trabalho da redução de danos, isso é trabalho da atenção psicossocial, dizer assim, cara, acho que dá para ele voltar. E da família topar, e você ainda falar para a comunidade, para o cara da padaria assim, ó, se ele piorar, pode ligar para a gente está disponível. Dá um toque, né? Para poder discutir, para poder pensar o caso e tal, né? Então acho que isso é redução de danos. E a redução de danos, ela também vai passar, ela precisa passar por você conseguir disponibilizar insumos, né? Então, por exemplo, o Mussum a gente vinha conseguindo disponibilizar sachê de mel, a gente consegue até hoje disponibilizar gel lubrificante, protetor, né? Labial,
preservativo Aham. masculino e feminino. E aí é bastante interessante como você vê as mulheres assim tendo acesso ao preservativo feminino, que não é só o plástico, sabe? É inclusive Uhum. a possibilidade de contratualidade de um cuidado, assim, dela poder dizer assim, ó, Perfeito. sem camisinha eu não tô topando não tô afim de fazer isso Aham. não, sabe? Aham. Isso passa também por estratégias de redução de danos, né? E também uma coisa que a gente tem feito atualmente é de poder, nessas idas que a gente vai para a Cidade de Deus, da gente levar água, lanche para os usuários. Isso também é estratégia de redução de danos. Tá parecendo que, apesar de todo essa... E aí, seu Foi? Rogério? Foi, tá Tudo bem? sendo. Tudo certo, Tudo então, né? bem, Deu tudo certo. tudo certo, botou uma camisa bonita. Tava com outra aí, decidi trocar agora. Que nada, rapaz. Ah. E aí, você tá bem? Só você. Tô bem, tudo Rog... tranquilo. Só pra, só pra ir contando, o Rogério tá. Pelo cenário, o Rogério tá no trabalho ainda, né? Tô aqui no CAPS. Então, assim, não se Imaginei. assustem se ouvirem barulhos como bater porta, enfim, essas coisas fazem Aham. parte. Uhum. Mas tô aqui. É algo. Então, é um negócio. Tá dando umas falhadas aí, não sei se é aqui ou se é aí. Enfim, vamos ver. Rogério é a Olivia já perturbando, ó. Rogério é blogueiro, não vai dar esse mole. Cara, essa coisa da interrupção é o que eu falo aqui pro povo, assim. Eu costumo falar aqui quando faço as lives. A gente tá nesse clima home office, que é, eu pelo menos aqui, como home, que é muito mais home do que office, né? Então, Aham. vira e mexe vizinho grita, o gato aparece, o celular cai, enfim. É, é isso, saibam que pode acontecer. Sim, sim. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago Espírito Santo. Eu tô professor lá da Faculdade de Enfermagem da UERJ, professor de saúde mental lá, e faço parte desse grupo da Aliasme. O povo tá cheio de saudade de você, Rogério. Deve estar sumido, hein? Que as pessoas vão comentando aqui. Ah, sim, agora Saudades, que eu tô vendo. professor, saudade. É. Faço parte desse grupo da Aliasme, que é a Liga Acadêmica de de Enfermagem e Saúde Mental da UERJ. E a gente vem aí há algum tempo já, estamos já na segunda gestão aí, tem pelo menos alguns anos de trabalho. A Liga é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com esse grupo, numa ideia de trazer um tanto essa discussão da saúde mental para a graduação, né? Então a gente vinha desenvolvendo atividades que eram bem interessantes, assim, de ocupação de praça ali na área da 22, para quem não é do Rio, não sei se tem gente de fora do Rio, se alguém de fora do Rio vai assistir, mas é lá no Rio de Janeiro, ali na zona norte do Rio de Janeiro. Então a gente fazia algumas coisas bem interessantes nesse espaço, assim. Tinha uma ocupação da praça, tinha ali uma interlocução entre os serviços da 22, que a gente pôde também, né, mobilizar. Tinham alguns eventos que a gente fazia na própria faculdade de enfermagem e tal. Daí, atropelado pela pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E nessa reinvenção, a gente adotou aqui esse esquema das lives para fazer umas conversas. Uhum. Então a gente tem chamado pessoas que a gente entende referências na área para abordar alguns assuntos. Rogério, sentiu a responsabilidade de ser referência, né? Para abordar alguns assuntos, sempre tendo um pouco dessa temática da pandemia e da Covid, porque está sendo muito difícil também não falar disso. Mas para hoje, né, a ideia da pauta que surge é poder fazer uma discussão aí sobre o campo do uso de substância, do álcool e das drogas. E aí eu queria devolver um pouco a palavra para você se apresentar. Não vou aqui te apresentar, acho que você pode falar de você melhor do que eu. Uhum. Sim, Então, sim. vai lá, força. Beleza. Bom, agradeço pelo convite. Para mim é um prazer assim poder estar aqui. Acho que a proposta, né, o que vocês vêm fazendo há um tempo é bastante interessante, principalmente
por dizer, assim, por poder estar dizendo concretamente, né, qual é a função, inclusive, da universidade nesse momento, e também de poder estar incluindo os alunos nisso, porque penso que essa coisa remota, online, né, ela acaba dificultando um pouco, ou bastante, o que a gente, durante muito tempo, vem discutindo como metodologia ativa, né? Então, acho que não sei Uhum. bem se essa é a ideia, né? Se é bem esse cenário, assim, mas poder envolver os alunos nisso, acho que faz toda a diferença. Então é isso, agradeço pelo convite, dizer que, enfim, para mim é muito bom poder estar aqui, tá? Bom, meu nome é Rogério Ferreira, como o Thiago falou. Você quer falar, Thiago? Não, imagina. Tava Não? só Ah, ajeitando tá, que o celular já beleza. tava, o Tá. celular já tava caindo, eu já fiquei tenso, mas não quero te interromper. Força. Ah, beleza. Meu nome é Rogério Ferreira, eu sou enfermeiro de formação, sou especialista em saúde mental e enfermagem psiquiátrica. Atualmente estou como diretor do CAPS AD3 Antônio Carlos Mussum e da Unidade de Acolhimento Adulto Cacildes, que ficam aqui no Rio de Janeiro, na 4.0. Além disso, também faço algumas outras coisas na vida, né? como, como Algumas coisas. Rogério pois é. tem várias inserções aí. Enfim, enfim, atualmente, né, para além disso, assim, estou como coordenador do Departamento de Saúde Mental da ABEM, da seção Rio de Janeiro, e recentemente fui nomeado como vice-presidente da INTSA, que é uma associação internacional de enfermeiros, álcool e outras drogas, né? Bom, a partir disso tudo, assim, né, de que eu venho pensando, tentar tornar a coisa mais leve, mais fluida, né, mais interessante. E aí fiquei pensando mesmo que a gente pudesse estar conversando assim para não ser uma coisa pesada, apesar de eu ter preparado alguns slides, né? Depois eu me dei conta que o Instagram não tem como ter slide, né? Mas vou conversando, enfim, vendo o que aparece. Não, o Rogério é muito engraçado. Eu vou contar, a gente conversando. Não, preparei uma apresentação, 35 slides. Eu falei, Rogério, calma, cara, vamos só conversar. Verdade. Calma, cara. Bom, e aí esse tema é um tema que, para mim, é um tema que me instiga, né? Um tema de muito desejo, assim, de muito investimento, que eu já venho trilhando aí há um tempo. É, E falar do CAPES, falar de muito afeto, né? Falar de redução de danos é também falar de muito afeto, né? Então, quando vocês fizeram esse convite, assim, eu fiquei extremamente feliz, né? E pensei um pouco em poder iniciar a conversa mesmo por questões que são básicas, mas que são importantes, assim, são necessárias estarem aparecendo justamente para que a gente não parta do princípio de que o óbvio não precisa ser dito, né? Porque às vezes, quer dizer, principalmente em tempos atuais, a gente precisa falar disso o tempo todo para que consigamos manter os avanços que tivemos. A gente tá num Bom, momento que é difícil defender o óbvio, né? Ficou pois difícil é, defender o óbvio. Mas pois é é. isso, assim. Eu acho que, desculpa, não sei se te interrompo, mas você fala da tua inserção em alguns lugares, mas do Mussum e das UAS. E aí você falou então de poder defender de falar do óbvio, falar do básico, e eu acho que a gente, não sei, assim, não sei se era isso de Uhum. você engrenar, mas acho que um bom caminho era poder entrar um pouco nessa ideia, assim, de que dispositivos são esses, que serviços são esses, como é que tem sido esse trabalho. Sim. Não, beleza, beleza. Então, só para tentar localizar, né, um pouco, assim, vou tentar fazer uma articulação entre teoria e prática, né? Os CAPs hoje,
E aí vou fazer alguns recortes históricos também, só para ir localizando. O CAPS hoje, eles são dispositivos, né, segundo a portaria 3088 de 2011, que a gente, vou insistir nessa portaria, e não na publicada ano passado, né, vou insistir nessa portaria entendendo que ela foi um marco mesmo para que a gente pudesse pensar a saúde mental, principalmente as questões ADs de uma forma mais ampliada. Que isso não ficasse ali no circuito só do hospital psiquiátrico, no circuito só da saúde mental. Eu entendo que essa portaria ela é fruto de um processo histórico brasileiro assim, né, importantíssimo, que passa pela reforma psiquiátrica, que passa pela redução de danos, e que possibilitou assim em um documento, né, que é chamado a Portaria 3088, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa rede, então, ela diz para a gente, desde 2011, que era uma coisa que já acontecia através do trabalho, mas não tínhamos ainda uma lei que pudesse estar ratificando isso, de poder dizer como que é o cuidado a essas pessoas e principalmente a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Então, pensar na rede de atenção psicossocial é pensar em alguns componentes que vão compor essa rede, entendendo que todos nós somos seres complexos. E frente a essa complexidade, necessita-se de dispositivos complexos, necessita de dispositivos para poder dar conta dessa demanda complexa. E aí, quando eu falei de dispositivo complexo, é justamente porque eu queria poder passar um pouco pelas ferramentas tecnológicas, que eu acho que é isso que também sustenta o cuidado para essas pessoas. Nesse contexto, temos a atenção primária, a atenção psicossocial, que são os CAPs, né, que é do lugar de onde eu falo, a rede de urgência e emergência, a rede residencial transitória, a rede hospitalar, DESINS e reabilitação psicossocial. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci nenhum, que são 7. São 7 eixos, né? Isso. Num contexto de prática, não existe, e até no contexto da portaria, né, não existe uma lógica verticalizada de acesso a isso, né? O que se tem, apesar de nós partirmos do princípio que a atenção primária ela precisa ser a porta de entrada para qualquer pessoa, né? Na prática, isso é um desafio que nós temos hoje. Então, esses dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, eles acabam estabelecendo, ou precisam estabelecer cuidado de base territorial e comunitário. Dizer isso é dizer que, né, apesar de termos na portaria hospitais, pontos de urgência e emergência, a prioridade são os dispositivos de base territorial e comunitário, entende-se, então, a atenção primária e os CAPS-ADs. Trazer isso como um dos pilares de sustentação automaticamente a gente poder pensar, então, qual é o cuidado que a gente quer, ou que a gente pensa, ou que a gente constrói junto dessas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. E esse cuidado, ele de fato precisa ser um cuidado em liberdade, um cuidado que busca autonomia, um cuidado que não seja reprodutor da violência, que é fruto, inclusive, de um processo histórico importante que aconteceu no mundo e que também aconteceu no Brasil e que hoje acontece, mas transcrito ali de outras formas, né, com outros nomes, mas que a gente pode entender também como aspectos da violência. Estou dizendo isso, Tiago, para pensar um pouco assim, quando a gente fala de cuidado para essas pessoas, qual é o lugar, inclusive, que a gente localiza a droga, sabe? Eu tenho uma sensação que durante muito tempo, ou na verdade durante muito tempo, a gente se deteu de pensar, discutir, né, o transtorno mental e entender esquizofrenia, se debruçar sobre a DESINS, que era e continua sendo extremamente estratégico, mas as questões ADs, né, das pessoas que fazem uso de substâncias,
elas acabaram ocorrendo de um outro jeito, né? Inclusive na própria trajetória legal, assim, o álcool, a droga, essas questões, elas entram muito atrasadas das portarias, no debate da lei que vai sustentar, ou das portarias que vão sustentar o cuidado em saúde mental, né? Sim, sim, sim. É isso, é isso. E aí falar disso é entender hoje que a droga, então, ela precisa ser vista muito mais como um recurso que as pessoas usam para poder estar na vida, né? Frente, sei lá, se nós formos pensar, por exemplo, no contexto do Covid, desse contexto da pandemia, temos um sofrimento aí que tá em massa, né? Estudos têm apontado, né, aumento de situações de tristeza, ansiedade, e cada um encontra uma forma de poder estabelecer uma relação com isso, e para algumas pessoas isso vai passar pelo uso da droga, né? Isso passa pelo uso da substância. E é sobre isso que a gente precisa se debruçar, assim, né? Não quero falar aqui sobre drogas, né? Eu quero falar sobre pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. E entendendo que essas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, muitas delas apresentam dificuldades importantíssimas de acesso a cuidado nos N dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, né, que na nossa cultura, principalmente na cultura masculina, né, beber a cerveja é algo extremamente normal, assim, um cara que bebe e acaba precisando de um ponto ali de urgência e emergência, esta pessoa, ao fazer isso, dependendo do local onde ele acesse, né, é possível que ele, quer dizer, do local onde ele tenta acessar, é possível que ele encontre barreiras de acesso e violência, né? Sendo preto, então, acho que isso fica né, muito mais evidente, assim, e é importante a gente poder também falar disso. Porque falar do cuidado a essas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas é também pensar como que isso foi se construindo muito a partir de uma coisa racializada e a partir de um recorte de gênero também, né? Sei lá, se for fazer uma historicizar isso, no século XVIII, por exemplo, né? Vou bem para trás, assim, né? No período colonial, por exemplo, século XVIII para XIX, enfim, quando se começou a pensar, né, numa limpeza da cidade por necessidade de urbanização, as pessoas que foram internadas, porque teve essa diferença, né? As pessoas que foram internadas, as pessoas que estavam em situação de rua, que eram os loucos, os miseráveis, usuários de drogas, que precisavam de algum lugar para ficar, porque a política dizia sobre isso na época, essas pessoas elas não eram tratadas iguais às pessoas brancas que ou ficavam dentro de casa recebendo cuidados, ou então pegavam um navio e ia para a Europa, né, para poder ser tratado no hospital. Não, essas pessoas elas iam para as prisões ou ainda para as santas casas, que eram os locais que entendia-se que na época era o lugar de cuidado, né? Então, poder falar hoje também da questão sobre a política de drogas é também pensar nesse processo histórico que é fruto de muita violência, né? de muito racismo que até hoje se transborda na sociedade. Acho que você traz uma questão, e aí, fazendo, não querendo te interromper, mas só fazendo Claro. uma cunha aqui na história, você falando me lembrou muito Sidney Chalub, no Cidade Febril, que é um historiador que escreve sobre a reconstrução ali do Rio de Janeiro naquele momento, exatamente nesse momento que se localiza, né? E de como que naquela reforma ali do que veio a ser a Rio Branco, a política pública da época, não com esse nome, mas como política, eles definem o que eles vão chamar de classes perigosas, né? Sim. E isso está nomeado enquanto política, enquanto medicina social da época, né? Eles vão nomear as classes perigosas e elas são exatamente os pretos, os pobres e os loucos. Ou seja, pensar que essa construção que você está trazendo agora e historicizar essa construção que você está trazendo agora é, de alguma maneira, também consequência de um processo histórico que é longo, né?
que é Uhum. longo e que diz, já provocando aí para te devolver a palavra, de uma certa adoção antiga de um Estado necroliberal, assim, onde você vê dentro das políticas públicas, eu acho que era uma questão que gostaria de trazer para essa conversa, mas você já está trazendo, o que já me ajuda um tanto, que é tanto essa relação das políticas públicas com o campo da drogas, pensar inclusive a política de segurança pública na relação com álcool e drogas e de como que, ou melhor, como se propõe na relação com as pessoas e não exatamente com a droga, né? Uhum. E de como que a gente vem influenciado por esse processo histórico e de como que é difícil poder quebrar isso, seja numa certa representação social, seja num certo entendimento que as pessoas têm, seja no próprio cotidiano das práticas, né? Um tema que você traz, eu juro que eu vou parar de falar para te devolver, é essa questão porque senão eu vou aqui falando, que é essa questão do acesso e da barreira, né? Isso é um negócio que me chama muita atenção, assim, pensar o acesso e barreira, inclusive não só como acesso ao serviço, ou seja, não é entender o acesso como ter serviços disponíveis. Não vou nem aqui levar em consideração que o Rio de Janeiro não tem os serviços disponíveis, mas se a gente pensar que o acesso é só a existência do serviço, a gente não está considerando que, de fato, acessar a saúde é acessar a produção de cuidado, é acessar a produção de vida, de outras maneiras de estar no mundo. O que significa, em outras palavras, dizer que ter uma pessoa dentro do serviço, de algum serviço, não significa que essa pessoa acessou a produção de cuidados. Então, qual que é o link que eu estou tentando fazer aqui? É pegar essa ideia das políticas, seja de segurança pública, seja da saúde, seja da assistência social, e de pensar como que esses serviços têm também funcionado internamente para permitir que as pessoas tenham, de fato, acesso à produção de cuidados, né? Uhum. Sim, sim, sim. E a gente vivencia isso concretamente, né? Uhum. Só para te dar um exemplo, assim, vou retomar o contexto da pandemia, porque eu acho que não tem como fugir disso nesse Não tem momento, como né? falar de nada sem falar disso, né? Pois é, pois é. Enfim, o Museu ele fica localizado dentro de uma área programática chamada 4.0, né? Que hoje no município do Rio é uma das maiores em termos de extensão geográfica, em termos de perfis populacionais, assim, só perde para 33, né? Mas tem questões muito particulares, né? Então, por exemplo, números importantes de casos de tuberculose com dificuldade de tratamento, possivelmente que são atravessados por questões, né, de drogas e violências, enfim, dentre outras coisas. Na 4.0, a cobertura de atenção primária, pensando nos moldes de clínica da família, daquela coisa que faz buscativa, né? Enfim, Uhum, uhum. acaba tendo uma cobertura muito pouca, assim, se eu não me engano, estava em 47 ou 52%, enfim, que é ínfimo para os desafios que nós temos atualmente. E dentro dessa área tem a famosa e histórica Cidade de Deus, né? Que é um Aham. local que inclusive é um local de trabalho do Sim, CAPS, né? E aí eu sim. estou dizendo isso para fazer um gancho, o Tiago, enquanto profissional de saúde, assim, né? Porque quando você traz essa questão política, eu me autorizo a falar disso a partir da clínica, né? Mas Uhum. pensando numa coisa que tem como ser, que precisa ser feita junta, né? Que é Sim. clínica e política, né? Acho que todo ato clínico ele é um ato político e todo ato político ele também é um ato clínico. Nesse sentido, poder construir ou poder pensar em como operar um trabalho dentro desses espaços de modo que essas pessoas elas possam ter acesso, isso Uhum. precisa ter aí uma disputa, né? Estou falando isso, não sei se talvez isso possa ser passivo de questionamento, e se for também é ótimo, né? Mas eu acredito Ótimo. muito que a gente precisa estar onde há oferta da droga. É Uhum. disputar cuidado onde há oferta da droga. Né? Uhum. E isso, para mim, é uma das prerrogativas de viabilizar acesso para essas pessoas. Né? E aí, quando eu Uhum. digo viabilizar acesso, acesso enquanto unidade de saúde, né, que foi um pouco o que você estava dizendo, mas também pensar isso através de insumos. Né? Então,
Só para você ter uma ideia, a equipe, né, os profissionais que vêm fazendo o trabalho nas cenas de uso da Cidade de Deus, na Cidade de Deus, eles estavam falando, os usuários estavam falando da dificuldade deles de pegarem um ônibus porque não tinham máscara, né? Das dificuldades deles, por exemplo, de conseguir uma comida porque não tinham máscara. Inclusive relatos de usuários de que eles estavam com dificuldade de se alimentar porque eles não tinham máscara. E a gente, numa conversa aqui, pensando um pouco essas estratégias, a gente falou assim, gente, o novo insumo da redução de danos é máscara. Vamos dar máscara para essa galera quando a gente for para o território, porque isso é redução de danos, né? Porque a redução de danos, ela também fala disso, né? Ela também fala... Eu ia pegar esse gancho, acesso, eu ia pegar esse gancho, que você fala da redução de danos, e acho que... E aí tem gente já botando redução de danos. Eu acho que cabe dar uma sobrevoada nesse conceito que parece ainda um conceito em disputa, um conceito questionado, não é questionável, questionado. Como é que você traduziria aí o que você entende e o que você pratica de redução de danos onde você está? Sim. Primeiro, enquanto pessoa, enquanto profissional. Tô brincando. Oh, fica à vontade. Fica à vontade para fazer, também, né? fazer. Pois é, se você estava aí defendendo que a clínica é política, o profissional é pessoa também, cara. Sim. Eu acho que é isso, né? Acho que você marca bem quando você traz que esse modelo, essa lógica é algo que é o tempo todo questionado. E de fato é assim, né? E eu acho que por N motivos, que eu acho que a gente não vai se debruçar sobre isso agora, mas eu penso que redução de danos é cuidado, né? E aí não é cuidado naquela lógica de que eu estou dizendo que isso é melhor para você. É cuidado de uma outra lógica, né? É cuidado de uma outra vertente. Sim. Inclusive, é um cuidado que não é possível se fazer só, né? Então não tem como hoje pensarmos em estratégia de redução de danos a partir de espaços únicos, porque isso vai na contramão do que a gente pensa como redução de danos. Então, se pensarmos nesse contexto do Covid que nós estávamos falando, pensar hoje em redução de danos é pensar como que a gente constrói com o usuário um local para que ele possa acessar, para que ele possa fazer a sua alimentação, né? Pensar ali com os usuários como é que eles fazem para conseguir pegar um ônibus para poder chegar em casa, ou então, sei lá, tá precisando ir para um local de urgência e emergência, como que eles fazem para poder pegar esse ônibus. Então isso é pensar em redução de danos. É também pensar em redução de danos quando a gente inclui nesse contexto, nessa concepção, acesso ao que a gente entende como políticas básicas, né? Então, por exemplo, essa galera dorme aonde, né? Onde essa galera realiza os cuidados de higiene que foi tanto falado nessa pandemia, que o que mais produziu em nós, né, trabalhadores, foram paradoxos. Porque se de um lado a gente dizia que o cara não podia sair de casa, por outro, as pessoas estavam morrendo não só pela situação do Covid, mas também por situações como quadros de abstinência, intoxicação, né? Enfim, dentre outras coisas. Então, quando eu penso em redução de danos, eu penso em cuidado, mas é um cuidado ampliado e intersetorial, assim, né? Só é possível pensar em redução de danos quando a gente pensa a partir dessa perspectiva. E uma coisa que a gente vem ensaiando aqui no Mussum também é pensar a arte, né? Porque a arte também é redução de danos, né? Senão, enfim, não sei você, né? Mas eu não vivo só de trabalho e de estudos, né? Eu também preciso de música, de filme, né? Sim. E isso é redução de danos totalmente, sabe? Você sabe que tem uma galera aqui escrevendo, ó, Tavares Oficial. Ó, gente, tá difícil de ler, mas eu estou me esforçando aqui. Tavares Oficial diz: diante do atual desgoverno, cada vez mais a estratégia de redução de danos vem sendo atacada. E a Joyce vai contando aqui, que acho que traz uma certa concepção dela de redução de danos, que é pensar redução de danos, é pensar o que é possível para cada um, é pensar junto. E acho que está um tanto alinhado aí com o que você está dizendo, né? A Edna, professora, minha grande parceira, professora Edna,
vai colocando isso aí, Rogério, máscara como redução de danos. E acho que faz sentido, acho que faz muito sentido o que você está colocando. Quando você estava falando, cara, eu estava lendo um livro ontem, e aí até peguei aqui nem costumava fazer essas coisas de trazer citação pra cá não, mas é porque esse texto estava me marcando muito. São as palestras do Basaglia em 79. Quando ele veio aqui no Brasil, ele fez uma série de palestras. E aí ele foi questionado, e aí como é palestra tem muita pergunta e resposta e tal. Então ele foi questionado sobre prevenção à loucura. E aí eu risquei a frase, assim, ele fala assim: creio que uma das principais prevenções da loucura e da doença mental, isso pensando em 79, ainda usando a nomenclatura de 79, doença mental, creio que uma das principais prevenções da loucura e da doença mental é a luta contra a miséria. E aí, né, fico pensando o quanto a gente pensar, e aí essas coisas que você traz, né, e que a Joyce, se eu não me engano, desculpa se eu errei, de fazer junto, quando você fala da máscara, quando você fala de onde dorme, de onde se alimenta, do como pensar isso tudo também é pensar uma lógica contra a miséria, né? Inclusive pensando uma coisa que você trouxe lá no começo dessa conversa, lá no começo, como se a gente tivesse muito tempo aqui, mas que você trouxe no começo da conversa, que é, enfim, da droga entrando em algum lugar dessa vida, né? Ocupando algum lugar dessa vida, do quanto olhar também como uma estratégia de redução de danos a própria lógica da miséria, né? Acho que as pessoas estão colocadas. Outra coisa, e aí eu juro que eu te devolvo, é que enquanto você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive em São Paulo com o De Braços Abertos, que foi um projeto, né? Pensava fortemente a ideia de redução de danos aqui em São Paulo, numa determinada gestão. Quando tem a troca de gestão, esse projeto é desmontado. Mas eu lembro de um usuário que estava na rua dizendo, e isso me marca muito para mim, isso vale para uma aula, assim. Isso para mim valeu, essa frase valeu para uma aula, que ele dizia que o que viciava não era o crack, o que viciava era o fluxo. E aí, só traduzindo, o fluxo era o nome que eles dão para o lugar onde se faz uso, para a cena de uso de substância. E aí, quando ele está dizendo de fluxo, é também das relações que se constroem nesse espaço, né? E relações que não foi possível serem construídas, ou foram esgaçadas, ou foram rompidas nos outros espaços de circulação da vida, né? Relação de amizade, relação afetiva, relação amorosa, relação de briga, relação comercial, mercadológica, enfim. O que vicia, no final das contas, para além da droga, né, para além do crack, é o fluxo, né? O que prende as pessoas, ou o que faz com que as pessoas se mantenham em determinados lugares, são outras coisas. Então, acho que você é muito feliz quando traz essa questão de poder deslocar a importância que se dá à droga na discussão. E recolocar na discussão, recolocar na cena a pessoa, né? E tô te devolvendo. Peraí. Sim. A Edna dá uns parabéns. Parabéns, um tema tão pesado, mas apresentado com tanta leveza. Não, amor, Gente, a Edna é muito boa, né? Pra fazer um cafuné, né, cara? Obrigado, amor. Edna, obrigado. Mas diga lá. Não, eu acho que você traz um ponto muito importante, assim, né, Thiago? E aí, quando você estava falando, eu estava pensando, né? Por exemplo, nesse período eu volto a dizer isso porque eu acho que eu aprendi muito com essa história de pandemia, sabe? Nesse período de pandemia, por exemplo, a gente estava percebendo, eu vim aqui contabilizando isso a partir dos dados, de que achávamos que teríamos uma redução de algumas coisas, né? E não tivemos. E aí, quando você fala de braços abertos, eu cheguei a ver alguns artigos, né, que saíram em revistas internacionais, dizendo o quanto que os programas de redução de danos em alguns países eles foram acabando porque não entendiam isso como serviços essenciais, né? Então, Europa, por exemplo, isso aconteceu muito, né? Eu lembro que algumas pessoas assim de São Paulo, né, vinham tendo dificuldade de poder sustentar os projetos dos programas de redução de danos, que não era visto como serviços essenciais, né? E aí, o quanto que os CAPs, enquanto unidades de saúde, assim, eles não são mais serviços substitutivos. A gente precisa partir do princípio que somos, sim, serviços essenciais, né? E se alguém tinha dúvida nisso, a nossa essencialidade ela veio
ratificar através da pandemia, né? Então, Aham. no Mussum, por exemplo, a gente teve um aumento do número de primeira vez, a gente teve um aumento do número de acolhimento à crise, porque isso aqui é um CAPS 3, né? Um CAPS AD3. Nós estamos desde 2014 sem disparar a internação para o hospital psiquiátrico nenhum, né? Desde 2014. Desde 2014. E como Vamos é falar sustentar... Hã? Vamos falar de números só para marcar o tamanho disso que você está dizendo. Você tem quantas pessoas cadastradas num território de quantas pessoas, Rogério? O território é mais de 1 bilhão, né? E atualmente... Você tem sobre sua responsabilidade um território de mais de 1 bilhão. De quanto? Mais de 1 bilhão. E o único CAPS AD, né, da 4.0. Né? Aham. Então, nós... Vocês têm cadastrado quantas pessoas? Então, mês passado a gente fez um levantamento, era 500 e alguma coisa, Thiago, acho que era 560, 506, alguma coisa assim. Posso até dar uma procurada no número aqui, Não, mas... assim, só pra gente ter uma ideia do tamanho do que você está dizendo. E desde quando que vocês não disparam nenhuma internação? Acho que a gente precisa... Cara, a gente precisa marcar isso. Isso precisa estar muito marcado. Uhum. Não, desculpa. Julho foram 563, em agosto foram 607 usuários. Né? Em Inclusive, acompanhamento regular, assim. E esse número já diz outra coisa, inclusive, de como esses números vêm aumentando nessa conjuntura. Isso, que é isso, né, que eu ia dizer assim. Uhum. A gente teve um aumento do número de acolhimentos de primeira vez, um aumento dos usuários que procuraram o serviço por N motivos, né, ou de que o serviço precisou ir atrás deles, porque entendiam que tinham questões ali que precisavam ser trabalhadas, e o número de acolhimentos, assim, de março até agosto, nós acolhemos muito mais do que 2019. As pessoas, elas vinham sofrendo mais, né? Sim. E aí nem estou localizando isso em aumento uso de drogas ou não, né? Estou falando de um sofrimento mesmo de relações sociais totalmente desgarçadas, da escassez de política pública, porque isso gera um sofrimento absurdo na galera, né? E essas pessoas, elas puderam contar com esse serviço, elas puderam ficar acolhidas nesse período de maior vulnerabilidade, nesse período de crise, evitando assim a internação em hospital psiquiátrico, sabe? Mas era disso, assim, né? Quando você estava falando de braços abertos e tal, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? O quanto que os CAPs hoje, eles precisam ser vistos como serviços essenciais, né? E essa essencialidade, ela precisa ser demarcada através do acesso, porque a gente não tem como, enquanto serviço do SUS, negar acesso para essas pessoas, né? Do acolhimento à crise, porque acho que isso é importantíssimo, isso é que vai fazer frente, inclusive, a esse avalanche de coisas que a gente vem sofrendo, de modelo hospitalocêntrico, biomédico, do poder que circula por tudo isso, né? E tudo isso calcado a partir da perspectiva da redução de danos, né? Atrelado a isso também, Thiago, quando a gente estava falando um pouco, como você falou, né, da pessoa que você encontrou no fluxo e tal, mas as pessoas, elas, das cenas de uso, elas falavam sobre moradia, né? E é impressionante, assim, e aí não é desqualificando a fala desses usuários, né, nem dos familiares, nem da sociedade como um todo, pelo contrário, assim. É da gente poder pensar o quanto que a comunidade terapêutica ainda está presente, né? E eu tenho preocupações porque recentemente a gente teve uma lei, um decreto, uma portaria, não me recordo ao certo qual nome a gente vai dar para isso, dizendo da institucionalização em comunidade terapêutica de crianças e da infância e da adolescência, né? Que é, para nós, assim, péssimo, 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 péssimo. E aqui na 4.0, né, como eu tinha falado, a gente tem Mauá que é vinculada, né? Então, essa unidade de acolhimento é o que vai fazer frente politicamente e clinicamente a todo esse movimento que a gente vivencia hoje de institucionalização por uma via totalmente religiosa, né? Que ainda tem isso, né? Se a gente fosse discutir um pouco aqui, né, onde que a gente pode pensar, de onde vem esse discurso, né? Qual é o poder que impera sobre essa galera? No campo AD, temos algumas vertentes, e uma delas, elas passam por um viés religioso que está institucionalizado, né, que está instituído a partir dessas comunidades terapêuticas, né? Então, as UAs, que são unidades de acolhimentos transitórias,
elas são unidades que proporcionam uma moradia transitoriamente para usuários de drogas que estão em risco e vulnerabilidade territorial, assim, né? De uma lógica também de serviço de base comunitário, que utiliza sempre as estratégias de redução de danos, por entender que esse projeto de morar, ele é muito singular. Ele precisa ser muito singularizado, senão a gente cai num risco assim de querer, enfim, construir casa para os outros como se fosse casa para nós, né? Que é péssimo, assim, muito péssimo. Você ia falar porque eu acabei me Não, desmanchando aqui. mas a gente tá assim. A gente vai se completando, mas pode seguir, fica à vontade. Eu ia perguntar, na verdade, uns dados bem mais burocráticos assim, Aham. que é quantas pessoas vocês conseguem acolher nas UAS e por quanto tempo? Sim. A UA, ela tem hoje 15 vagas. Nós temos duas UAs no município do Rio, né? Uma na 4.0 e outra na 3.1. A da 4.0, que é a Cacildes, ela tem 15 vagas, né? Então, acolhem adultos, pessoas de 18 anos para cima. E o tempo, assim, ele muda bastante, né? Então, recentemente, devido à pandemia, a gente tem percebido que alguns casos eles acabam ficando um tempo maior. Que aí eu acho que a diferença é muito o caso, sabe, Thiago? Sim, sim. Para se pensar o projeto, seja ele projeto de saída, seja inclusive o próprio recurso que se vai utilizar. Assim, né? Quando a gente lança a mão de uma UA, a gente lança a mão da UA para quê? Né? Mas é isso. Por exemplo, nesse período, né? A média de usuários encaminhados para o UA ele tem girado aí por mês em torno de 10 acolhimentos. Né? Tá. E aí é um número importante frente quando a gente pensa assim que só tem duas UAs no município do Rio de Janeiro e a demanda ela acaba sendo muito maior do que a oferta, né? Então a gente precisa se debruçar sobre os casos, se debruçar sobre os projetos para poder pensar isso em conjunto, né? Entendendo inclusive o que diferencia, por exemplo, a UA de um abrigo, né? O que diferencia, por exemplo, a UA de um, sei lá, de um outro modelo de moradia que seja possível para essas pessoas, né? De uma RT. Né? De uma RT, né? Porque Não, ainda rola essas trago trocas, né? essa. Pois é, trago o RT como exemplo, que é um exemplo quase absurdo para quem é mais de dentro do campo, assim. Mas é uma confusão que acontece quando você pensa moradia e não é raro você ver a gente escutando isso nos cotidianos do serviço, inclusive de gestores, assim, né? De tentar solicitar vagas em RT para pessoas que estão num outro trânsito, que têm outras necessidades, que têm outras demandas, enfim. Isso, são vários desafios aí. E aí eu acho que tinha um pouco. Mas você passa um tanto por isso, né? Quais são os desafios que você tem encontrado nesse momento da pandemia, no serviço? Acho que você passa um pouco por isso. Mas vou ampliar um tanto essa questão, então. Não me bate depois, mas é de pensar. Assim, porque você trouxe essa. Eu achei muito bacana, assim, quando você fala. Na verdade, tem duas coisas que eu queria destacar, assim, e são duas coisas que vou falar de portaria, assim. Uma, quando você fala da 3088 e de como você insiste em falar da 3088 ao invés de falar da 3588, né? E acho que esse é um movimento que eu concordo e que eu milito a favor disso, né? A gente precisa passar pela 3588, mas defender muito o que foi colocado pela 3088, ainda que ela tenha suas questões, né? Pensar, inclusive, que as comunidades terapêuticas elas entram aí como um contrabando da 3088. Sim, Mas sim. tem algo que você diz que eu acho que é interessante, é num jogo de palavras que você fala sobre o serviço substitutivo e sobre o serviço e sobre ser substitutivo ou sobre ser essencial. E é exatamente um dos maiores golpes que a 3588 faz no campo da saúde mental, logo nos seus primeiros parágrafos, né? Dizendo da inexistência de serviços substitutivos e que todos estão no mesmo patamar, incluindo nesse patamar o dispositivo e o aparato manicomial, né? Recolocando o hospital psiquiátrico nessa rede. Onde eu quero chegar com essa longa introdução? A gente também passou aqui pelo tema da redução de danos. Cara, vamos lá. Não vou te trazer um problema assim. Nessa conjuntura que a gente se encontra, né?
sendo, né, é, administrado, gerenciado por um ministério que é complicado, que já mostrou a sua face mais repressora e mais destruidora das políticas de saúde mental. Como é que você consegue vislumbrar a possibilidade de trabalhar a redução de danos no cotidiano do serviço? E digo isso para pensar, porque eu tenho muita dificuldade de me Sim, imaginar nessa prática hoje. Né? sim. Inclusive, tenho dificuldade de poder falar disso em sala de aula. Assim. O que eu vou dizer para essas pessoas que estão aqui, né, se formando nesse grupo, Uhum. que vão sair daqui e vão para o campo amanhã, dizendo que ó, redução de danos é uma iniciativa super interessante, mas e aí? Sim, sim. Mas que desafio, hein, Thiago? Eu tenho quanto tempo para responder isso? Acho que isso é Eu quase posso. acho que é quase 2 horas, A, né? a gente tem 10 minutos. Tá. Mas eu fico pensando muito, vou tentar localizar, assim, né? Eu acho que pensar em redução de danos é pensar em espaço, tempo e afeto, né? Uau, O vou que eu quero dizer anotar. com isso, assim? A redução de danos ela pode acontecer em loco, aqui dentro do CAPS, onde eu estou agora, quando Uhum, você, inclusive, consegue acolher um usuário aqui dentro, né, do direito de atenção à crise, e a partir deste acolhimento você vai trabalhando N aspectos, né, junto com ele ali da vida, uma relação familiar, porque assim, qual é a diferença e por que da redução de danos? Porque no hospital psiquiátrico, quando você interna porque o cara arrumou confusão no território, você não uhum, volta no território para poder trabalhar isso. Nos aham, CAPs ADs que trabalham na lógica da redução de danos, para pensar uma saída do leito de atenção à crise, você precisa trabalhar esse território. Você precisa entender uhum, qual é a dinâmica, você precisa entender qual foi o nó que aconteceu ali. Né? E isso a gente consegue fazer assim, né? Então a gente tem, sei lá, situações que o usuário criou um tumulto dentro da cidade de Deus e a gente conseguiu dialogar com N atores, conseguiu dialogar com a rede que o cara tinha, aham, porque isso é trabalho da redução de danos, isso é trabalho da atenção psicossocial, dizer assim, cara, acho que dá para ele voltar. E da família topar e você ainda falar para a comunidade, para o cara da padaria assim, ó, se ele piorar, pode ligar para dá, a gente está dá um toque, disponível né? para poder discutir, para Aham, poder pensar o caso e tal, né? Então acho que isso é redução de danos. E a redução de danos ela também vai passar, ela precisa passar pela por você conseguir disponibilizar insumos, né? Então, por exemplo, o Mussum a gente vinha conseguindo disponibilizar sachê de mel, a gente consegue até hoje aham, disponibilizar gel lubrificante, protetor, aham, né? aham, Labial, preservativo aham, masculino e feminino. E aí é bastante interessante como você vê as mulheres assim tendo acesso ao preservativo feminino que não é só o plástico, sabe? É inclusive uhum, a possibilidade de contratualidade de um cuidado, assim, dela poder dizer assim, ó, perfeito. sem camisinha eu não tô tapando não tô afim de fazer isso Aham, não, sabe? aham, Isso passa também por estratégias de redução de danos, né? E também uma coisa que a gente tem feito atualmente é de poder, nessas idas que a gente vai para a Cidade de Deus, da gente levar água, lanche para os usuários. Isso também é estratégia de redução de danos. Tá parecendo que, apesar de todo esse movimento político violento de a todas essas pessoas, a gente vem pensando ali muito a partir de um recorte, né? Porque isso, acho que isso de fato não é uma proporção ampla, né? Mas de aham, poder dizer o que é possível, né? E o que está sendo possível hoje. Então está sendo possível a gente garantir as ações e as estratégias e os insumos de redução de danos, seja ele dentro do CAPS, como também fora do uhum, CAPS, sabe, Thiago? Então, acho que a gente tem sim, conseguido fazer isso sim, sabe? sim, acho, pra mim tá super respondido. Inclusive porque acho que pensar essa lógica da atenção psicossocial, né, seja no campo, né, da loucura, no senso comum, entendida pelo senso comum, seja no campo da álcool e drogas, enfim, pensar a atenção psicossocial é exatamente pensar isso, e você traz essa palavra para mim é pensar esse campo da contratualidade, né? E é pensar como que qualquer técnica, estratégia de cuidado,
ela passa por essa ideia da contratualidade. Se isso não acontece, ela simplesmente não tem cuidado, né? Isso não existe. E é pensar uma coisa que o Basaglia também... E eu estou muito capturado pelo Basaglia, porque eu estava lendo esses textos ontem à noite e tô muito com ele na cabeça, assim. De como ele dizia, fazia uma certa comparação entre os modelos de atenção, de modelos de cuidado, de atenção à saúde e a luta de classe, assim. Ele trazia uma questão, e o Basaglia, por ter sido do partido, né, ter sido do Partido Comunista, traz muito essa ideia do marxismo no cuidado. E ele dizia assim, cara, enquanto a gente, trabalhador, se coloca como classe dominante, e o louco como dominado, como subalterno, como a classe inferior, o cuidado ele não acontece. Se a gente consegue olhar para o outro como o outro igual, se a gente consegue pensar e construir nesse processo uma certa ideia de horizontalização das relações, a gente tem algo surgindo ali, a gente tem algo sendo produzido. E aí quando você fala da contratualidade, isso me vem de novo, assim, né? Uma ideia de poder construir com o outro um lugar de cidadania, que isso é o básico, isso é o mínimo, isso é inegociável nas nossas práticas, nas nossas clínicas, nas nossas aulas, na nossa vida. Porque ele é negociável para mim, é negociável para minha vida. Então eu não posso negociar isso para a vida do outro. Eu tô saindo animado. Eu vou te devolver eu vou te devolver, são 19h56. Eu vou te devolver a palavra para a gente encerrar. Eu acho que a gente não vai ter Beleza. muito mais tempo. Eu queria poder passar aí pelo consultório na rua, queria poder passar por um monte de coisa. Mas é isso. A gente pensou em 1 hora para poder ser também objetivo. Sim, sim, sim. Engraçado Tá com você. que você pensa em um monte de coisa, você chega aqui e você vai tocando por outros espaços, né? Eu te falei. Mas eu não te falei? Eu te falei. Verdade, verdade. Eu Uma falei, outra cara, vai ser coisa, uma conversa. sim, uma outra coisa, Thiago, que eu fiquei pensando, você falando, que é pela via do trabalho também, né? O quanto que esses usuários eles precisam também estar no trabalho. E esse trabalho não é só o trabalho protegido, não é só o trabalho informal, é Sim. botar essa galera para estar na educação, para poder estar no trabalho, porque isso também é redução de danos, né? Porque o trabalho, e aí também nessa lógica marxista, porque o trabalho dá sentido para a vida, né? Eu consigo me Sim, sim. imaginar, como Thiago, porque me reconheço dentro do meu trabalho também, porque eu sou professor e se me tiram isso, vai me faltar um pedaço. É pensar um pouco nessa lógica, no conceito lá do Saraceno de atenção psicossocial, naquele tripé, né? Moradia, trabalho e rede social. Sem isso, são horizontes inegociáveis para pensar qualquer prática de cuidado. E aí pensar e aí eu estou encerrando, assim, pensar essa coisa pensar o cuidado as pessoas que fazem uso de substância, é pensar isso. Invariavelmente é pensar isso tudo. Inclusive, porque como a gente já conversou aqui, tem um recorte racial na questão. Né? Não Sim. tem como olhar para isso sem olhar para a ideia da interseccionalidade, olhar gênero, raça e classe. É impossível, isso é inegociável na nossa pauta. Não dá. Sim, sim. Tá contigo, Rogério? Bom, é isso. Quero mais uma vez agradecer, assim, tô disponível, Porra, caso eu que vocês queiram agradeço, trocar cara. em outros momentos. Para mim é importantíssimo, assim, com muito afeto que eu consigo falar desse lugar, porque é um lugar Muito que me bom, toca constantemente, né? muito bom. E eu disse hoje de manhã na reunião de equipe, né? Usei um pouco Spinoza e vou voltar a dizer assim, né? Eita, Eu vamos. quero, Mais eu quero 2 horas bons aqui pra gente conversar. encontros. Eu quero bons encontros a partir de agora, assim. E muito obrigado vocês da Liga, Thiago, Olivia, por esse bom encontro que vocês estão proporcionando hoje. Muito Pô, tudo obrigado elogiando mesmo. aqui, ó. Edna super elogiando, Olivia também, povo super gostando, te A agradecendo. galera do E eu CAPS vou. aqui que eu tô vendo. E eu vou fazer das palavras deles as minhas, assim, agradecer muito a tua disponibilidade, aceitou prontamente, super organizou para estar aqui com a gente. Acho que o exemplo de como esse assunto me parece caro para você é que você está ainda agora no Mussum fazendo essa conversa com a gente. Isso para mim É é isso. um sintoma de compromisso, é um sintoma de implicabilidade. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigadão. Abraço. Putz, tchau, tchau. Tchau.